Você sabia que o Egito fica na África? Você sabe o que o faraó representava no Egito Antigo? E a arquitetura egípcia? Como ela era projetada? Você sabe quais são os segmentos da sociedade egípcia? E o mito de Osíris, já ouviu falar? Essa e outras dúvidas a gente vai tirar no nosso vídeo de hoje. Eu sou o professor Peter Sana, estaremos juntos nessa. O Egito Antigo, hein? Solta a vinheta! Croquete, gravando. Antes da gente começar o vídeo de hoje, queria mostrar pra vocês a nossa parceria com a Vôlei. Essa é mais uma camisa que está disponível lá no site da Vôlei pra vocês. Vocês podem conferir aqui no cantinho. Pra quem quiser, é só acessar. São várias estampas diferentes, divertidas, você vai gostar. Vôlei Store, vamos que vamos. Valeu! Uou! Vocês lembram que eu falei que o Egito é uma dádiva do Nilo? E essa sociedade egípcia, ela surgiu com base nisso. Vocês lembram também que eu falei que o Egito, no final do seu império, foi invadido pelos árabes? Isso também modificou muito a cultura dos egípcios. Algumas imagens que a gente está mostrando, elas compreendem a sociedade egípcia. O comércio enriquecido. Também falamos sobre a estrutura arquitetônica do Egito, as pirâmides, as esfinges, todas essas obras monumentais que fazem do Egito o dono dessas maravilhas construídas pela mão humana e não pelos alienígenas, como já dissemos. As pessoas têm mania de, quando não compreendem uma coisa, inventam um mito para tentar suportar aquela realidade desconhecida. Vamos falar sobre a sociedade egípcia. É claro, a gente não pode esquecer dele, do todo-poderoso Faraó. Dentro da sociedade egípcia, o faraó era a autoridade máxima. Ele que estava por cima de tudo. Era filho de Amon-Ra, o deus Sol, e encarnação de Horus, o deus Falcão. Já abaixo do faraó haviam os sacerdotes. O conhecimento deles, segundo a crença egípcia, extrapolavam a esfera terrestre. Eram muitos cultos. Eles enriqueciam demais com as oferendas. Claro que era feita pelo povo para os deuses. Mas, a função do sacerdote era lucrativa. Era honrosa. Tinha um lugar social abaixo do faraó, olha a importância. E isso era passado de pai para filho. Ou seja, se você nascesse filho de sacerdote, provavelmente você se tornaria um sacerdote. Abaixo dos sacerdotes haviam os nobres. Eles eram os proprietários dos grandes domínios. Ocupavam também os principais postos no exército. Essa classe era formada pelos parentes do faraó. Bonitinho, né? Altos funcionários. Palácio. Oh, meu Deus! Que beleza! Oficiais superiores do exército. E também chefes administrativos. Veja só, galera, ó. Depois disso haviam os escribas. Acho que se eu vivesse nessa época eu seria um escriba. Eles seriam encarregados das cobranças de impostos, organização da escrita das leis, dos decretos e da fiscalização da atividade econômica em geral, sabe? Em seguida haviam os guerreiros. Ai, não gosto de guerreiro não, os homens todos suados, pena. No céu tem pão e morreu. Eles viviam de produtos dados em pagamento aos serviços que eles prestavam. Por exemplo, alguns saques realizados durante algumas empreitadas, durante as guerras, mas eles nunca atingiam os postos de comando, porque isso era da nobreza, né? A galera privilegiada. Também haviam os mercadores e artesãos. Geralmente eles eram contratados por empreiteiros de grandes obras para fazer algumas atividades específicas. Pedreiros,
carpinteiros, desenhistas, pintores, escultores, tecelões, ourives, dentre outras atividades. Não vou ficar falando todas porque tem um monte de coisa. Mas, para realizar essas obras públicas, quando eram contratados, a condição era só receber o suficiente para comer. Olha que absurdo. Mas temos mais. Operários e camponeses eram um outro grupo abaixo dessa galera que eu falei. Esses eram a maior parte da população, né? Eles viviam uma tremenda opressão em relação às classes de cima, que subjugavam eles às condições que eles queriam. Sempre eram ameaçados pelo exército, forçados a trabalhar em determinadas regiões, em determinadas situações que eram deploráveis. Fora que eram obrigados a pagar impostos. Imagina, o militar batendo na tua porta, ó, você tem que pagar isso, quando o cara não tinha nem o que comer. Quando eles trabalhavam na propriedade do faraó, eles tinham direito a apenas um pedacinho, uma parte daquela produção para subsistência. Então uma pequena parte dos produtos que eles mesmos produziam serviam para eles, e a maior parte ia para o faraó e toda a sua nobreza. Essa galera, durante a cheia do Nilo, eles trabalhavam nas construções das pirâmides. Olha como eram bonitas as pirâmides. Escravos eram os últimos nessa escala social. Já a economia egípcia era baseada na agricultura, nas minas, nas pedreiras. Geralmente trabalhavam em serviços domésticos e geralmente eles apareciam durante as conquistas militares. Os militares faziam escravos e levavam para trabalhar no Egito. Os egípcios faziam referência a essa cheia do Nilo até nos seus mitos. Fazia com que pudessem ter mais de uma colheita por ano. E é disso que a gente vai falar agora. O mito de Osíris. Já ouvistes falar? Então vamos lá, se liga aí. Segundo esse relato mítico, Osíris se apaixonou e se casou com sua irmã, a Ísis. Esse casamento despertou ciúme e inveja de Seth, que também era irmão de Osíris. Auxiliado por 72 conspiradores, Seth convidou Osíris para um banquete. No decurso desse banquete, Presta atenção. Seth apresentou uma caixa magnífica, prometendo entregá-la a quem nela coubesse. Os convidados todos tentaram se encaixar, mas o que Seth queria era que Osíris se propusesse a caber naquela caixa, porque ela tinha sido feita exatamente nas medidas de Osíris. Convidado por Seth, chegou lá. Vai lá, irmão. Tenta lá você. Vai que você ganha, né? Foi quando, nesse momento, o Seth mandou fechar a caixa e atirá-la no rio Nilo. A Ísis, né, a esposa de Osíris, ficou desesperada com aquela situação, resolveu, vou fazer alguma coisa, né? E aí ela saiu tentando encontrar essa caixa lá no Nilo para tentar salvar o seu marido. Seth sabia que a Ísis estava procurando e, sabendo, tentou impedi-la de conseguir achar. E quando Seth pegou a caixa, ele resolveu esquartejar o irmão em 14 pedaços, exatamente para ela não encontrá-lo. Mas Ísis, apaixonadinha, contando com Néftis para ajudá-la, resolveu fazer uma excursão por todo o Egito para procurar as 14 partes. Ísis, Néftis e Anubis precederam a prática da primeira mumificação. Aquela mumificação no processo de conservação do corpo dentro da pirâmide. Elas conseguiram achar as 14 partes. Quando acham, Ísis se transforma numa ave, batendo as asas em cima dos pedaços do corpo de Osíris, jogando uma espécie de ar mágico. E aí, ressuscita Osíris. Juntos novamente tiveram um filho, chamado Horus, e ela deu à luz ao seu filho exatamente numa das ilhas do rio Nilo, claro, escondida do seu irmão Seth. Foi assim que Osíris começou a governar apenas o mundo dos mortos. Quanto ao seu filho, o Horus, ele conseguiu derrubar o Seth e passou a reinar sobre a Terra. Alguns pesquisadores acreditam que esse mito ajudou a entender o processo de cheia do rio Nilo, facilitando para os historiadores, arqueólogos, antropólogos que estudam o Egito Antigo. Osíris também é conhecido como o deus dos mortos, mas alguns também o identificam como o deus da fertilidade.
A arte egípcia tem várias peculiaridades. Ela inclui o trabalho de arquitetura, escultura e confecções de joias. As próprias pirâmides, esfinges, os sarcófagos e os potes utilizados para guardar as vísceras deles são um exemplo dessa arte riquíssima dos egípcios. Tive a oportunidade de ir numa exposição sobre o Egito, vou colocar algumas fotos para vocês virem. E uma grande contribuição dos egípcios para a humanidade foi a escrita hieroglífica, que são alguns desenhos como pássaros pequenos, animais, objetos. Vou colocar alguns para vocês darem uma olhada aí. Por fim, para encerrarmos o nosso assunto, vale salientar que o Egito não foi o único império formado banhado pelo rio Nilo. Nós tivemos também a Núbia. Pouco se sabe sobre a organização social dos núbios, sobre a história deles em geral. Não existem escritos relacionados à sociedade núbia, nem se sabe se inclusive eles desenvolveram algum tipo de escrita. E os núbios praticavam a agricultura e pecuária na beirada do rio, como os egípcios faziam, né? Mas além disso também haviam outras riquezas, como marfim, ouro, a madeira de ébano, pele de animais e outras coisas que eram muito interessantes para os egípcios. E é por isso que houveram vários conflitos, a ponto do faraó construir uma barreira entre esses dois reinos, como proteção aos ataques dos núbios ao território do Egito. Mas no século XV a.C., a Núbia foi invadida pelo Egito e durante muitos anos os egípcios controlaram todo esse império da Núbia. E aí foi quando misturou tudo. A cultura da Núbia passou a ter diversos elementos incorporados da cultura egípcia. Mas em 713 a.C., o rei Kushita-Shakaba aproveitou aqueles enfraquecimentos das disputas de poder do Egito e Creu invadiu e conquistou. Galera, terminamos mais um vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Queria agradecer mais uma vez a parceria com a Vogue Store, que me proporcionou essa camisa maravilhosa pra gente fazer o vídeo de hoje. E não se esqueça de se inscrever no canal, ativar o sininho para vocês receberem sempre de primeira mão. Valeu, galera. A gente se vê na próxima. Um abraço.